eunucos e a virgindade contínua. Quando estamos buscando estudar sobre diferentes tipos de relacionamentos na Bíblia, não temos somente situações onde o casamento, o divórcio, fornicação ou até mesmo a geração de filhos está envolvida. Temos também situações onde pessoas escolhem ou se encontram em situações onde não podem casar, não podem ter filhos ou tomaram essa própria decisão de não casarem, não terem filhos. E tendo isso em mente, vamos então entender o que a Bíblia diz sobre essas questões. Seria o ideal para todas as pessoas se absterem do casamento? É esse estilo de vida superior àquele presente numa vida em conjunto de casamento, de gerar filhos? Ou, ainda melhor, seria também esse estilo de vida necessário para que uma pessoa tenha uma posição de liderança dentro de uma igreja, dentro de um grupo religioso? No vídeo de hoje eu busco responder essas perguntas. E para a gente começar, é muito interessante que a gente vá para Mateus capítulo 19. Para quem acompanhou o vídeo anterior acerca do divórcio, Mateus capítulo 19 é um momento onde Jesus diz que se um homem ou se uma mulher encerram o casamento, por qualquer motivo for, com exceção daquela impureza que a gente mencionou, daquela causa específica que é justificado para que o casamento seja encerrado, antes inclusive dele ser consumado, antes do marido e da sua mulher se deitarem, a não ser que seja por conta dessa situação que foi tratada no vídeo anterior, se classifica como adultério. Então, o homem faz com que sua mulher cometa adultério, ou a mulher faz com que seu marido cometa adultério. Enfim, tendo isso em mente, a gente tem uma resposta muito interessante dos discípulos em Mateus capítulo 19, versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar. Mas ele lhes disse: nem todos os homens podem receber essa palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há alguns eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem é capaz de receber isso, receba-o. Então, é muito importante a gente entender também o que essa passagem quer dizer. A gente viu aqui 3 tipos de pessoas diferentes que entram nessa categoria de eunucos. A gente tem um grupo aqui que nasceu dessa forma, a gente tem outro grupo que foi feito por homens dessa forma, e a gente tem um terceiro grupo que escolheu por conta do reino de Deus assim se fazer. Então vamos primeiro para uma definição muito importante. O que é um eunuco? Se a gente pegar aqui a definição mais básica da Wikipédia, a gente pode ver, ou de um dicionário qualquer, veremos que eunuco é um homem castrado que teve as suas partes sexuais ou totalmente ou parcialmente removidas. E aqui a gente tem que entender que a gente tem 3 casos diferentes e nem todos vão literalmente se enquadrar nessa mesma situação. Por quê? A gente tem essa definição aqui de eunucos, que era mais de uma função social que a gente tinha nos tempos antigos, seja na China antiga, seja na Idade Média, ou seja até nos tempos bíblicos. A gente tem várias menções de eunucos dentro de nações diferentes. E eles estão muito associados com o trabalho com rainhas, com princesas, com gênero feminino, como servos. E por que eles eram castrados? Por que eles tinham essa mutilação dentro do seu corpo? Era como se fosse uma forma no qual essa nação estava fazendo com que esses servos capturados de outra nação, ou que esses escravos, seja o que for, não tivessem essa chance de tentar ter alguma relação íntima ou produzir algum tipo de geração, descendência após eles. Então a gente tem esse segundo exemplo aqui que se encaixa na descrição de Jesus, que é o conhecimento geral que alguém pensa na palavra eunuco. Então, foi um eunuco aqui os homens fizeram, mas há outros 2 tipos de eunucos também. O primeiro tipo aqui que a gente vê, ele nasceu dessa forma. Existem pessoas que, seja por conta de algum mau desenvolvimento do feto ou do embrião dentro da barriga da mãe, eles nascem inférteis. Então, por mais que eles tentam, eles não conseguem produzir filhos. Naturalmente, eles são inférteis. É claro que pode acontecer também algum acidente, inevitavelmente, na vida deles, que leva a estarem na mesma situação. Mas
Nesse tipo aqui, são pessoas que nasceram assim, desde o ventre eles são assim. E ainda um grupo de pessoas que antigamente eram chamados de hermafroditas e hoje são mais conhecidos como os intersexo, que são pessoas que têm os órgãos não tão bem definidos assim como um homem e uma mulher. O erro é achar que isso significa que existe por aí uma mistura perfeita de um homem com a mulher que tem todos os traços misturados, uma combinação que pode tanto produzir filhos como uma mulher, como também pode ter a função reprodutiva de um homem. Isso a gente não vê no ser humano. Existem animais que de fato possuem ambos os órgãos, ambas as gônadas reprodutivas e podem ambos engravidarem. Não existe um macho ou uma fêmea nesse grupo de animais. Existem seres vivos assim, mas o ser humano não é esse caso. É importante a gente entender isso, que por mais que essas pessoas entrem nessa categoria de intersexo e os órgãos delas não sejam exatamente tão bem definidos como um homem e uma mulher, eles continuam sendo homens ou mulheres. Eles somente possuem algumas deformações ou alterações físicas e hormonais que de fato podem impactar a vida delas. Não seria como uma pessoa que tem os hormônios funcionando normalmente, mas isso não quer dizer que é uma pessoa que nasce, por exemplo, com atração pelo mesmo sexo. Igual a gente tem os sodomitas ou os homossexuais. Inclusive a gente tem casos de homens que nasceram com essas deformações e ainda assim conseguiram ter filhos. Ou seja, não somente eles eram atraídos por mulheres, mas eles, nesse caso aqui bem específico, conseguiram ter filhos. Então eles não eram inférteis desde o nascimento. Então, enfim, é um assunto que se estende bastante, há várias maneiras de se aproximar acerca dele, mas o que eu gostaria que fosse tirado de informação para vocês que estão assistindo o vídeo é que não é obrigatoriamente porque a pessoa nasceu assim que ela vai sentir uma atração pelo próprio gênero, que ela vai ser LGBTQYZ1234566. Não é isso que é a realidade. E também isso não quer dizer que é uma mistura exata entre um homem e uma mulher. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da síndrome de Down. É algo extremamente comum, muitas pessoas têm familiares distantes ou até mesmo próximos que possuem essa síndrome. Está relacionada com uma questão cromossômica, então também está associado com a formação do embrião, a divisão das células no feto, em que a gente tem, seja por qual motivo for, essa síndrome. Então, toda pessoa que tem síndrome de Down, quando você analisa ela exteriormente, de certa forma ela se parece uma com a outra, mesmo sendo pessoas filhas de pais diferentes, por conta que essa síndrome é a mesma. Então, no caso dos intersexos, a gente também está falando de algo, uma síndrome cromossômica, uma situação, uma deficiência associada com também essa questão cromossômica. Então, a gente vai ter mulheres que possuem tal síndrome do intersexo que vão ser extremamente similares, homens que possuem tal síndrome do intersexo que vão ser extremamente similares. Então, é algo que afeta também outras questões físicas, a gente não está falando somente de uma parte hormonal, mas esse é o ponto. Existem pessoas que nasceram assim. Não foi da escolha delas, elas não foram feitas assim por outros homens. Elas nasceram desde o ventre de suas mães. E a gente tem também até um último exemplo aqui, que são pessoas que se fizeram dessa forma por causa do reino de Deus. E é nesse último momento aqui que eu gostaria também de explicar o que isso quer dizer. A gente não está falando aqui de pessoas que, por conta da palavra de Deus, se mutilaram ou cortaram parte de seu corpo. A palavra de Deus nunca, em nenhum momento, diz ou é a favor da mutilação, de se cortar, de fazer marcas em seu corpo. Muito pelo contrário. O que a gente tem aqui são pessoas que agem como eunucos no sentido de que elas não se casam, elas não buscam relacionamentos, elas vivem uma vida inteira de virgindade. E quando a gente chega especialmente no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, muitas pessoas levam para interpretações extremamente malucas, achando que Paulo está falando que para uma pessoa ser uma figura de autoridade numa igreja, ela não pode se casar, porque ela tem que se casar com a igreja, ela tem que dedicar uma vida inteira para a igreja. E é até um pouco engraçado quando a gente vai e vê que para ser um pastor, para ser um diácono, um dos requerimentos é que a pessoa seja casada. E isso fica ainda mais
bobo, ainda mais tolo, quando a gente vai para 1 Timóteo capítulo 5, por exemplo, onde a gente vai ver da própria boca do apóstolo Paulo que a vontade dele acerca das mulheres virgens é que, vamos para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14, quero, pois, que as jovens mulheres se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então, não somente Paulo quer que as mulheres jovens casem, mas que elas também gerem filhos. Isso é da vontade de Deus. Isso é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem isso, vejamos o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixaram a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de carnes que Deus criou para ser recebido, com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Então, olha que interessante, há um aviso que nos últimos dias doutrinas de demônios, mentiras, enganações surgiriam ensinando que é errado se casar, proibindo o casamento, proibindo a alimentação de carnes. E que religião a gente tem que, para a pessoa ter um cargo de autoridade dentro da igreja, para a pessoa ser um padre, para a pessoa ser um bispo, para a pessoa ser um papa, ela precisa se casar com a igreja. Ela não pode ter um relacionamento com uma mulher, um casamento, não pode gerar filhos, não pode ter uma família física. Igreja católica. Então isso é um ensinamento que é totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. Então é muito importante nós entendermos, irmãos e irmãs, que não existe essa coisa de é melhor para todo mundo ter uma vida de virgindade. Total, completa, eu digo, acerca da vida inteira. É correto que todos se abstenham da fornicação. Super correto isso. É correto que todos mantenham a virgindade até o casamento. Totalmente correto. Agora, errado é dizer que isso deve ser estendido para toda a vida de todas as pessoas. E isso é errado. Existem situações onde o casamento é melhor, existem situações onde manter a virgindade pela vida toda é melhor. E é isso que a gente vai estar tratando no próximo momento. Só que, considerando o tempo, eu acredito que é melhor eu fazer um vídeo especificamente para esse terceiro tipo de eunuco, que é aquele que decide assim se fazer por conta do reino de Deus. Mas espero que tenha ficado evidente o que a Bíblia teria então a dizer no caso desses hermafroditas. Não seria o termo ideal por conta de levar a ideia de que a pessoa, ela é uma mistura completa, ela consegue agir na função reprodutiva tanto como homem como a mulher, ou esteticamente, fisicamente, é a mistura de um homem com a mulher. Não é isso que a gente tem na vida real. A gente tem síndromes cromossômicas que levam a pessoa que possui aquela síndrome a se parecer muito com outras que possuem aquela síndrome. E, olha que interessante, quando a gente está estudando isso, a gente vai ver que certas síndromes são específicas das mulheres. Certas síndromes são específicas dos homens. Então, não existe essa questão de a mesma síndrome relacionado com essa questão envolve tanto homem como mulher, não tem nenhuma diferenciação, você não sabe o que você está tratando. Mesmo no caso dos intersexo, a gente ainda tem homens definidos, por mais que tenham essa variação muito grande, ou mulheres também, da mesma forma. Então, eu espero que essas questões tenham ficado evidentes e espero encontrar vocês no próximo vídeo, onde vamos estar aprofundando no que a Bíblia diz sobre, então, o eunuco pelo reino de Deus. Que vocês tenham uma boa noite e até mais.